Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 20. Vamos fazer leitura, irmãos, a partir do versículo 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide vós também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Pode tomar assento. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Nós temos feito leitura, irmãos, de uma das parábolas de Jesus. Ao longo da Bíblia Sagrada nós encontramos muitas parábolas. Particularmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus em muitas ocasiões, quando ele falava ao povo, ele transmitindo os seus ensinamentos através de parábolas. A parábola nada mais é do que uma forma simples de transmitir algumas verdades profundas. Quando Jesus queria transmitir algum ensinamento a nível espiritual para aquelas pessoas que ouviam, ele procurava fazê-lo de forma simples, para que essas pessoas pudessem compreender aquilo que ele estava transmitindo. Então ele fazia isto usando parábolas para que as pessoas pudessem compreender. Então, à medida em que ele queria transmitir o ensinamento espiritual, ele ia comparando alguns eventos cotidianos, algumas circunstâncias naturais do dia a dia, coisas com as quais aqueles que o ouviam já estavam acostumados, porque faziam parte do seu dia a dia. Isso facilitava o entendimento daqueles que o ouviam, daqueles que estavam agora recebendo da parte do Senhor o ensinamento. Neste texto nós temos lido Jesus transmitindo o seu ensinamento mais uma vez a um grupo de pessoas. E ele está dizendo, e inicia-se o texto dizendo que o reino dos céus é comparado a um determinado homem, um determinado indivíduo, que por ocasião do momento da colheita das suas uvas, ele foi até a praça da cidade buscar alguns trabalhadores. Naquele tempo era comum que as pessoas que tinham um emprego esporádico, que não tinham um vínculo empregatício ou um emprego continuado, elas se reunissem nas praças e esperassem para que as pessoas que precisassem de alguma mão de obra eventual buscassem essas pessoas nas praças. Este homem, sabedor disso, ele foi até a praça da cidade. E a Bíblia diz que ele fez isso de manhã bem cedo, 6 horas da manhã, diz o texto. Ele chegou até a praça e lá ele encontrou um grupo de pessoas que ali estavam esperando para serem contratadas para algum serviço ao longo do dia.
Ele, encontrando esse grupo de pessoa, ele senta e negocia com eles. A Bíblia diz que eles trataram e eles chegaram ao consenso de que para trabalhar o dia todo para aquele homem lhes daria em retribuição 1 denário. Denário era a moeda que se usava naquele tempo e que tinha o valor de o salário de um dia. Para que a gente entenda isso, pensemos, por exemplo, no indivíduo no nosso tempo presente. Hoje em dia, a média de salário para um indivíduo que trabalha como diarista, como nós costumamos dizer, gira em torno de R$100. Este era o valor aproximado que este homem havia tratado com aqueles que agora ele estava contratando para trabalharem o dia todo na sua vinha. Só que, como todo vínculo empregatício, irmãos, existem direitos e existem deveres. Todos nós que trabalhamos, eu acredito que a maioria dos irmãos, à exceção dos jovens, não trabalham, mas acredito que a sua maioria o faz, e aquele que não o faz já o fez e está aposentado merecidamente, mas todos nós sabemos como funciona um vínculo empregatício. Nós temos direitos. Os direitos no nosso tempo presente é nós recebermos um salário, é nós que trabalhamos de carteira assinada, como costumamos dizer aqui no Brasil, ou pelo menos aqui no Sul. Nós temos direito a férias, nós temos direito a um seguro paternidade, seguro maternidade, nós temos direito ao auxílio doença, e assim sucessivamente. Mas para além dos direitos, tem os deveres. Os deveres são nós comparecermos no horário determinado para o trabalho, nós produzirmos ao longo do dia do trabalho alguma coisa que é pré-estipulada, nós trabalharmos de segunda a sexta, de segunda a sábado, e alguns até eventualmente domingo. Mas o fato é que para todo o vínculo constituído de emprego, existem direitos e deveres, e assim foi com este primeiro grupo. A Bíblia diz que eles conversaram e chegaram ao consenso, de tal forma que aquele grupo estava ciente do que lhes esperava ao longo do dia. Eles estavam cientes do trabalho que eles haveriam de fazer. Em contrapartida, eles estavam cientes de que eles haveriam de receber ao término desse dia 1 denário de pagamento pelo trabalho que eles haveriam de executar. Feito isto, este homem, ele tornou a sua casa, e por volta das 9 horas da manhã, ele saiu novamente até a praça, e lá ele encontrou um outro grupo de pessoas que estavam ali reunidos. Pessoas que não haviam sido contratadas por ninguém às 6 horas da manhã. A Bíblia diz que este homem chega para este grupo de pessoas e manda que eles vão em direção à sua vinha, que ele haveria de pagar para eles o que ele entendesse ser justo. Percebam que este segundo grupo de pessoas, a diferença do primeiro, não houve nenhum acerto de valores. Houve apenas a promessa daquele homem, a promessa de que ele haveria de pagar para este grupo de pessoas, que não está iniciando o trabalho às 6 horas da manhã, mas está iniciando às 9, pagar aquilo que ele entendesse ser justo no final do dia. Novamente ele sai por volta do meio-dia e por volta das 3 horas da tarde. E ele encontra novamente mais algumas pessoas na praça. E para estes ele diz a mesma coisa que para o grupo das 9 horas. Ele diz: olha, vocês vão também para a vinha, e no final do dia, ao acertarmos as contas, eu vou pagar para vocês aquilo que for justo pelo trabalho que vocês executarem. Mas às 5 horas da tarde, e o trabalho se estendia até às 6 horas da tarde, este homem, ele sai novamente pela praça e ele encontra ali mais um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que passou o dia na expectativa de ser contratado para algum trabalho. Um grupo de pessoas que esperou ao longo do dia e que não foi contratado por absolutamente ninguém, e que estava na expectativa ainda de ser contratado. E a Bíblia diz que este homem chega para este grupo de pessoas às 5 horas da tarde e pergunta para eles: por que vocês estiveram desocupados aqui o dia todo? Eles respondem: porque ninguém nos contratou. Este homem então manda que eles vão em direção à sua vinha. Percebam que este último grupo, irmãos, sequer este homem
faz alguma proposta. Para o primeiro grupo houve um contrato fechado, uma negociação, houve regras estabelecidas muito claras, houve um salário acertado. O segundo grupo, ele tinha uma promessa daquele homem de que receberia o que fosse justo. Mas este terceiro grupo de pessoas não recebe promessa nenhuma. Aquele homem tão somente diz para eles também irem para a vinha. Às 6 horas da tarde, o homem chama o administrador e manda que se pague o salário a todos aqueles que haviam trabalhado na sua vinha. Só que manda começar o pagamento do último, daquele que começou às 5 horas da tarde e seguir até o primeiro. Quando aquele que chegou às 5 horas da tarde vai ao encontro do administrador para receber alguma coisa, ele recebe 1 denário de pagamento. Quando isso aconteceu, aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã se alegraram, porque eles pensaram na cabeça deles o seguinte: bom, se esse que começou a trabalhar às 5 horas, ele recebeu 1 denário, nós começamos às 6 horas da manhã, nós vamos receber muito mais do que isso, muito mais do que aquilo que se havia combinado, muito mais do que havia se tratado conosco. Mas quando eles chegam para receber, a Bíblia diz que eles recebem também 1 denário. Quando isso aconteceu, eles se sentiram injuriados, eles se sentiram de alguma forma prejudicados, e eles contestaram com aquele dono da vinha. Eles disseram: isso não é justo, porque nós trabalhamos o dia todo, nós nos afadigamos, nós cumprimos fielmente o contrato de trabalho, e agora estes últimos que trabalharam apenas 1 hora, que não tinha contrato nenhum estabelecido, que não estavam debaixo de promessa nenhuma, mas que simplesmente vieram à vinha às 5 horas da tarde e trabalharam muito pouco, estão recebendo a mesma coisa que nós. A Bíblia diz que aquele dono da vinha, ele exorta aqueles homens e disse: olha, eu combinei com vocês 1 denário, eu estou pagando para vocês aquilo que eu combinei com vocês. Agora, se eu desejo dar a este último a mesma coisa que eu dei a vocês, eu não posso fazer porventura o que eu quero daquilo que é meu? Ou será que os olhos de vocês são maus porque eu sou bom para com estes? E essa é a parábola que Jesus transmitiu àquele grupo de pessoas que naquela ocasião o ouviam. Quando eu olho para esta parábola, irmãos, como todos os ensinamentos que nos são transmitidos pela palavra de Deus, nós podemos extrair deles muitas coisas. Mas em olhando para este texto, eu gostaria de rapidamente pensar com os irmãos em 2 grupos de pessoas. Naquele primeiro grupo de pessoa que iniciou o trabalho às 6 horas da manhã, e naquele último grupo de pessoas que iniciou às 5 horas da tarde. Aquele primeiro grupo, ele estava lá de manhã cedo, e quando este homem foi ao encontro deles, eles foram escolhidos para trabalhar. E certamente eles o foram porque eles tinham algumas qualidades pessoais. Certamente eles não foram escolhidos por acaso. Eles foram escolhidos talvez porque eles fossem mais rápidos no serviço. Talvez porque eles já tivessem trabalhado em outra ocasião naquela mesma função. Talvez porque eles fossem fisicamente mais fortes. Talvez porque alguém já tivesse dito para aquele dono da vinha de que aqueles trabalhadores eram trabalhadores bons, eram pessoas rápidas, eram pessoas que sabiam seguir as regras, eram pessoas com as quais se podia estabelecer um contrato de negócio, um contrato de trabalho, e eles iriam seguir piamente as regras. Certamente não foi por acaso que este grupo foi escolhido. Este grupo de pessoas, irmãos, ele representa em nosso tempo, para que nós venhamos contextualizar a palavra do Senhor, pessoas que eles se dispõem a trabalhar na seara do Senhor, pessoas que são chamadas pelo Senhor para trabalhar na sua obra, pessoas que têm disposição de trabalhar na obra do Senhor, pessoas que muitas vezes têm qualidades pessoais para trabalhar na obra do Senhor, pessoas que estão dispostas muitas vezes a trabalhar na obra do Senhor, mas que trabalham somente a partir da perspectiva de algumas regras muito estabelecidas.
pessoas que estão dispostas a trabalhar desde que se estabeleça com muita clareza as regras a serem seguidas, desde que se estabeleça os direitos e deveres. Pessoas que aprendem a servir ao Senhor a partir de regras estabelecidas. Diz, bom, eu passo a servir ao Senhor neste momento. Então servir ao Senhor é eu seguir esta e esta regra. Servir ao Senhor é eu poder fazer isto. Servir ao Senhor é eu deixar de fazer isto. Existem regras muito claras para este grupo de pessoas. Em contrapartida, se eu fizer isso, o Senhor me dará em troca isto. Em contrapartida, o Senhor me abençoará nisto. Percebam que este grupo de pessoas não tinha a menor necessidade de ter nenhum conhecimento do seu Senhor, porque eles haviam feito um contrato fechado. Eles sabiam quais eram as regras a serem seguidas, e eles estavam dispostos a segui-las, e eles sabiam que eles receberiam se eles seguissem estas regras. Não tinha necessidade de ter contato com o seu Senhor, não tinha necessidade de saber absolutamente nada do seu Senhor, não tinha necessidade de ter proximidade nenhuma com aquele que agora os estava chamando para trabalhar na sua vinha, porque eles conheciam as regras e eles estavam dispostos a segui-las. Este primeiro grupo de pessoas representa justamente um grupo de pessoas no nosso tempo, pessoas que ainda não tiveram um contato com o Senhor da vinha, pessoas que ainda não tiveram um contato pessoal com o dono da vinha, mas pessoas que aprenderam a servi-lo a partir de regras muito claras, pessoas que aprenderam a servi-lo com determinações estabelecidas e que eles estão dispostos a seguir. É aquele indivíduo que acredita que ser servo de Deus é seguir este número infinito de regras, que ser servo de Deus é não poder fazer este grupo de coisas, que servir a Deus é fazer este outro grupo de coisas. E se eu seguir as regras que me são ordenadas, se eu seguir as normas que me são impostas, se eu seguir piamente o contrato que eu estou fazendo com o Senhor, em contrapartida eu vou ter alguns benefícios. Em contrapartida eu serei abençoado. Em contrapartida minha família será abençoada. Em contrapartida o inimigo não vai me tocar. Em contrapartida as janelas do céu se abrirão na minha vida. Mas são pessoas que, a despeito de muitas vezes terem a disposição de seguir as regras que lhes são impostas, elas ainda não tiveram um conhecimento do seu Senhor. A relação que estes tinham para com o dono da vinha estava estabelecida em normas e regras muito claras. Não havia necessidade de nenhum vínculo, não havia necessidade de haver nenhum tipo de amizade ou aproximação. As regras estavam ali, e se eles a seguissem, eles receberiam aquilo que eles julgavam ser correto, aquilo que estava tratado desde o início. Agora, em contrapartida, irmãos, este último grupo de pessoas, eles passaram o dia todo na praça, e eles não estavam ali porque eles queriam estar ali. Quando aquele homem chegou para aquele grupo e perguntou para eles: por que vocês estiveram aqui o dia todo? A resposta deles foi a seguinte: porque ninguém nos contratou. Porque todos aqueles que vieram até aqui para contratar alguém, eles olharam para nós e eles acharam que nós não éramos qualificados para isso. Eles acharam que nós não daríamos conta do serviço. Eles não viram em nós absolutamente nada que aos seus olhos pudesse de alguma forma impeli-los a nos contratar para o trabalho. Aquele grupo de pessoas foi o grupo que ficou rejeitado o dia todo. Aquele grupo de pessoas foi o grupo que ninguém valorizou. Aquele grupo de pessoas foi o grupo dentre os que ali estavam que não tinham qualificação nenhuma que os recomendasse em nível nenhum.
Se imagina a condição destas pessoas. Imagina eles estarem ali o dia todo na expectativa de poderem trabalhar e no final do dia levar alguma coisa para sua casa. Quem sabe levar o sustento para sua família que esperava. Quem sabe no final do dia poder chegar com o necessário para um filho. Quem sabe no final do dia chegar com o necessário para a janta. Eles estavam ali o dia todo esperando. Agora o texto está dizendo que aquele homem chega ali e diz para eles: vão vocês também para a vinha. Quando este homem propôs isto para eles, a Bíblia diz que eles foram imediatamente. Eles não fizeram como o primeiro grupo. Eles não buscaram estabelecer nenhum contrato. Eles não buscaram estabelecer nenhuma regra. Eles não buscaram estabelecer nenhuma norma a ser seguida. Eles não buscaram descobrir o que eles haveriam de receber da parte daquele homem. Talvez se fosse algum do primeiro grupo, diria: como assim vou para trabalhar na vinha? O que o senhor vai me dar por essa hora de trabalho? Afinal de contas eu não vou trabalhar de graça. Só que este grupo de pessoas não fez isso. E eles não fizeram isso, irmãos, essencialmente por duas coisas. A diferença daquele primeiro grupo: este grupo tinha consciência de duas coisas. Duas coisas que todos nós devemos ter consciência. A primeira é ter consciência de quem nós somos. Este grupo sabia muito bem quem eles eram. Eles sabiam muito bem que eles não haviam sido escolhidos para nada. Eles sabiam muito bem que eles não tinham qualidades especiais para coisa alguma. Eles sabiam muito bem que eles já haviam sido desprezados por todos. Eles sabiam muito bem que eles tinham passado o dia todo ali e ninguém sequer tinha dado atenção para eles. Eles sabiam muito bem que se dependesse deles, eles jamais conseguiriam emprego nenhum. Eles tinham a consciência de quem eles eram. Assim como nós devemos ter a consciência de quem nós somos, irmãos. Quando nós não temos esta consciência, nós acabamos tendo uma visão equivocada do Evangelho. Nós acabamos pensando como o primeiro grupo. E o pensamento do primeiro grupo era o seguinte: eu vou trabalhar na vinha, eu vou cumprir as regras e as normas, mas em contrapartida eu devo ser retribuído por isso, porque afinal de contas se está usando do meu trabalho. Afinal de contas eu sou merecedor, porque eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou fazendo alguma coisa. Este terceiro grupo, ou este último grupo, eles tinham a consciência de que aquele homem estava sendo misericordioso com eles. Porque às 5 horas da tarde, diz o texto, foi quando este homem chegou na praça. Agora imaginem para que eles se deslocassem da praça, fossem até a vinha daquele homem, se preparassem para o trabalho para acabar às 6 horas da tarde, eles devem ter trabalhado um período ínfimo, absolutamente muito pouco. De tal forma que o que se percebe é que este homem mandou-os para a vinha, porque este homem teve misericórdia deles, porque este homem se compadeceu da situação deles, porque este homem viu que eles estavam ali esquecidos por todos, porque este homem viu que se ele não fizesse isso, talvez de noite a sua família padecesse. Por isso este último grupo, ele não questionou. Primeiro porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles não mereciam absolutamente nada. Eles sabiam que eles estavam sendo favorecidos por aquele Senhor. Eles sabiam que eles caíram na graça aos olhos daquele Senhor. E que o fato de irem trabalhar na vinha para eles era um privilégio independente do que eles ganhassem. Porque aquele homem viu eles na praça. Ninguém os viu. Ninguém deu atenção para eles. Mas aquele homem viu, aquele homem deu atenção, aquele homem deu para eles uma oportunidade que outros não deram. A segunda coisa que se deve ter consciência, para além de se ter consciência de quem se é ter a consciência de quem o Senhor é. Para aquele primeiro grupo não havia um interesse de saber quem o Senhor era. Afinal de contas o contrato está fechado. Afinal de contas, se eu seguir as regras, eu sei o que me espera. Este último grupo não sabia de nada.
Este último grupo só ouviu o seu senhor, ou aquele senhor da vinha, dizer: vão trabalhar na vinha. Não disse mais nada. Mas eles acreditaram nele, porque ele foi aquele que deu para eles uma oportunidade. Ele foi aquele que viu eles quando ninguém tinha visto. Ele foi aquele que acolheu eles. Ele foi aqueles que deu para eles uma esperança. Porque se assim não fora, eles teriam passado o dia sem trabalho e fatalmente no final do dia eles voltariam para casa de mão vazia. Por isso, independente de haver qualquer tipo de contrato, este último grupo confiou naquele homem, acreditou naquele homem, porque aquele homem os acolheu. Este é o desejo, irmãos, de Deus para conosco. Primeiro, que nós tenhamos consciência de quem nós somos. E nós somos, aos olhos do Senhor, a despeito de sermos amados, a Bíblia diz que nós somos como pó e cinza. Nós somos como um grão de areia numa imensa praia. Por vezes nós caímos no erro de achar que nós temos algum valor especial. Nós caímos no erro de achar que nós somos especiais, que nós somos imprescindíveis no reino, que nós podemos tratar com o Senhor na perspectiva do fazer e receber, do dar e receber, quando na verdade nós só estamos na vinha porque Deus tem olhado para nós com misericórdia, porque um dia de alguma forma o Evangelho nos alcançou, porque um dia de alguma forma a graça de Deus nos assistiu, porque de alguma forma, em algum momento de nossa caminhada, Deus olhou para nós e teve misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida, nenhum de nós estaríamos aqui, porque nenhum de nós somos merecedores da graça que nos é concedida. Nós devemos ter essa consciência sempre. Quando nós temos essa consciência, não precisa de regras para servir o Senhor. Quando nós temos essa consciência, não precisa ninguém estabelecer as normas da vida cristã. Quando nós temos esta consciência, nós conhecemos o nosso Senhor e nós sabemos quem nós somos, e nós o servimos não por regras que nos são impostas, mas nós servimos porque nós temos a consciência de quem Ele é, e Ele é um Deus de amor e graça, um Deus que nos tem acolhido, um Deus que nos tem chamado, um Deus que tem olhado para nós quando muitos de nós estávamos nas drogas, um Deus que tem olhado para nós quando alguns de nós estavam na prostituição. Um Deus que tem olhado para nós quando alguns de nós andavam segundo o conselho da sua própria mente e coração. Quando nós andávamos por um caminho errado. Quando nós trilhávamos por um caminho que era contrário à vontade de Deus. Este Deus nos tem acolhido. E nós servimos a Deus não porque Ele nos estabelece regras. Não porque normas devem ser seguidas, mas porque nós recebemos dele este acolhimento, porque nós recebemos dele este amor, e em recebendo nós entendemos a natureza de Deus, nós entendemos o que a Bíblia nos diz, que Deus tem amado o mundo de tal maneira, que tem dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo vindo a esta terra e morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando não havia nenhum merecimento a nível humano. Este é o amor de Deus, é a graça de Deus. Jesus, falando para esse grupo de pessoas, Ele queria que esse grupo de pessoas entendesse isso, que diante de Deus não existe diferença. Quando chegou na hora do pagamento, a Bíblia diz que todos receberam igual. Quando chegou na hora do pagamento, todos receberam um denário. Alguns se sentiram injustiçados, porque se sentiam melhores que os outros, se sentiram mais úteis do que os outros, sentiram que mereciam mais porque trabalharam mais, porque o entendimento que eles tinham se baseava em feitos e obras. Se eu faço mais, eu mereço mais. Só que a Bíblia diz que este dono da vinha igualou a todos. Todos receberam a mesma coisa, porque diante de Deus ninguém é especial. Todos nós o somos. Todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. Então que tenhamos, irmãos, esta consciência. Quando nós temos essa consciência, nós nos libertamos.
e nós experimentamos a liberdade proposta por Cristo. A liberdade que vivemos, que não implica em seguirmos regras nenhuma, implica em nós vivermos a palavra com uma boa consciência. Não precisa ninguém me dizer como eu devo agir, não precisa ninguém determinar aquilo que eu devo ou não devo fazer, porque eu tenho um grau de conhecimento do meu Senhor, e eu sei o que Ele deseja de mim, eu sei o que Ele espera de mim. Quando aquele homem mandou aquele último grupo para a vinha, não havia necessidade de dizer para eles o que eles deveriam fazer ou não, assim como eles também não perguntaram o que deveriam receber, porque aquele homem sabia que eles iriam chegar na vinha e fazer tudo o que eles pudessem fazer, porque eles receberam uma oportunidade. Que esse seja o nosso pensamento, irmãos, que nós venhamos ter uma perspectiva do Evangelho, não embasada em obras e feitos, não nos sentindo merecedores de qualquer coisa, mas que nós venhamos vislumbrar o Evangelho a partir da perspectiva proposta por Cristo, que nós não somos nada, mas que mesmo sendo nada, Deus nos tem amado de uma maneira incondicional. Deus tem olhado para cada um de nós com olhar de misericórdia, e assim como para este grupo de pessoas, Ele nos tem dado uma oportunidade, que nós venhamos abraçá-la, e que nós venhamos ser gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Amém, irmãos? Vamos estar de pé?